Boa noite, irmãos. Hoje, lendo o livro Glória Moral do Senhor Jesus, parte 1 de 3, a partir desse ponto. A vida de Jesus foi o brilho de uma vela. Era uma lâmpada na casa de Deus que não precisava de espivitadores, de ouro ou apagadores. Foi ordenado diante do Senhor continuamente, queimado como óleo puro batido. Estava manifestando tudo o que havia ao redor, expondo e reprovando, mas sempre manteve seu próprio lugar sem ser condenado. Que fosse desafiado por discípulos ou adversários, como o Senhor foi repetidas vezes, nunca houve um pedido de desculpa de si mesmo. Em certa ocasião, os discípulos reclamaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Mas ele não pensa em justificar o sono do qual estava esta provocação o desperta. Em outra ocasião, eles o questionaram: a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? Mas ele não precisa dessa investigação, mas age de acordo com a satisfação dela. Em outro momento, Marta lhe diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ele não se desculpa por não ter estado lá, nem por ter demorado 2 dias no lugar onde estava, mas instrui Marta sobre o caráter maravilhoso que seu atraso deu àquela hora. Que gloriosa justificação de seu atraso foi essa! E assim foi em todas as ocasiões semelhantes, seja ele desafiado ou repreendido. Nunca uma palavra a ser volta atrás, nem o retrocesso de um passo dado. Toda língua que se levanta em julgamento contra ele, ele a condena. A mãe o repreende em Lucas 2, mas em vez de atender sua acusação, ela tem que ouvi-lo, convencendo-a da obscuridade e do erro dos pensamentos dela. Pedro assume a responsabilidade de admoestá-lo. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mas Pedro tem que aprender que foi o próprio Satanás que em Pedro motivou a admoestação. O oficial no palácio do sumo sacerdote vai ainda mais longe, corrigindo-o e dando-lhe uma bofetada. Mas ele é condenado por quebrar as regras do julgamento na sua própria cara e no local do julgamento. Só lembrando aqui os irmãos que estão em comunhão, podem interromper para trazer um pensamento ou algum comentário. Tudo isso nos fala do caminho do Mestre Perfeito. As aparências podem ter estado contra ele às vezes, porque ele dormiu no barco quando os ventos e as ondas estavam fortes, porque ele ficou se demorando pelo caminho quando a filha de Jairo estava morrendo, ou porque ele ficou onde estava quando seu amigo Lázaro estava doente na distante vila de Betânia. Mas tudo isso é apenas aparência. E isso, por um momento, ouvimos falar desses caminhos de Jesus, desse sono, dessa demora e dessa dilação. Mas também vemos o fim de Jesus,
que tudo é perfeito. As aparências era contra o Deus de Jó nos dias patriarcais. Mensageiro após mensageiro parecia demais, implacável e inexorável. Mas o Deus de Jó não teve que se desculpar, nem o Jesus dos evangelistas. Portanto, quando olhamos para o Senhor Jesus como a lâmpada do santuário, a luz na casa de Deus, descobrimos imediatamente que os expeditadores e apagadores não podem ser usados. Descobre-se que eles não têm contrapartida nele. Consequentemente, aqueles que se comprometem a desafiá-lo ou repreendê-lo quando ele estava aqui, tiveram que retornar repreendidos e envergonhados. Eles estavam usando expeditadores ou apagadores com uma lâmpada que não precisa deles e apenas revelaram sua loucura. E a luz desta lâmpada brilhou ainda mais, não porque os expeditadores tivessem sido usados, mas porque ela foi capaz de dar algum novo testemunho, o que acontecia em todas as ocasiões, de que ela não precisava delas. E de todos esses exemplos, temos a feliz lição de que é melhor aguardarmos e deixarmos Jesus continuar com seus negócios. Podemos olhar e adorar, mas não nos intrometamos ou interrompamos, como todos estes fizeram em sua época, inimigos, parentes e até mesmo discípulos. Eles não conseguiram melhorar esta luz que brilhava. Eles só precisavam ficar felizes com ela e andar nela, e não tentar pará-la ou ordená-la. Que nossos olhos sejam simples, bons, e poderemos ter certeza de que a lâmpada do Senhor, colocada no castiçal, tornará todo o corpo cheio de luz. Mas eu sigo em frente e posso observar ainda mais que, assim como ele não se desculpou perante do julgamento do homem durante seu ministério, como vimos agora, também na hora da sua fraqueza, quando os poderes das trevas estavam todos contra ele. Ele não se lançou à piedade do homem, quando ele se tornou prisioneiro dos judeus e dos gentios. Ele não implorou nem apelou a eles, nenhum apelo à compaixão, nenhum apelo pela vida é ouvido. Ele tinha orado ao Pai no Getsemane, mas não há nenhuma tentativa de comover o sumo sacerdote judeu ou o governador romano. Tudo o que ele diz ao homem naquela hora é para expor o pecado, o qual o homem, seja judeu ou gentil, estava cometendo naquela hora. Que descrição! Quem poderia ter concebido tal objeto? Deve ter sido exibido antes de ser descrito, como já foi observado há muito tempo por outros. Foi o homem perfeito que uma vez caminhou aqui na plenitude da glória moral e cujas reflexões foram deixadas pelo Espírito Santo nas páginas dos evangelistas. E ao lado da garantia simples, feliz e sincera de seu amor pessoal por nós mesmos. Que o Senhor aumente isso em nossos corações. Nada nos ajuda mais a desejar estar com Ele do que esta descoberta de si mesmo.
ouvi falar de alguém que, observando seus reluzentes e benditos caminhos nos quatro evangelhos, ficou cheio de lágrimas e aflições, e foi ouvido clamar: ó, se eu estivesse com ele. Se alguém puder falar pelos outros, amado, é isso que queremos e é isso que almejamos. Conhecemos a nossa necessidade, mas podemos dizer que o Senhor conhece o nosso desejo. O mesmo pregador que citamos antes diz: há tempo de guardar e tempo de deitar fora. Eclesiastes 3, versículo 6. O Senhor Jesus tanto guardou como deitou fora no devido tempo. Não há desperdício nos serviços do coração ou da mão que adora a Deus, por mais prodígios que sejam. Porque tudo em ti, diz Davi ao Senhor, e da tua mão tu damos. Relê aqui. Não há desperdício nos serviços do coração ou da mão que adora a Deus, por mais prodígios que sejam, porque tudo em ti, diz Davi ao Senhor, e da tua mão tu damos. Os gados sobre milhares de outeiros é dele, e a plenitude da terra. Mas o faraó tratou o propósito de Israel de adorar a Deus como ociosidade, e os discípulos contestaram o gasto de 300 dinheiros sobre o corpo de Jesus como desperdício, mas dá ao Senhor o que lhe pertence, a honra ou o sacrifício, o amor do coração, o trabalho das mãos ou os bens da casa. Não é ociosidade nem desperdício. É o principal trabalho a ser prestado a Deus. Mas aqui eu ficaria por um momento ou dois. Renunciar ao Egito não é ociosidade, nem quebrar um vaso de alabastro de unguento sobre a cabeça de Cristo é desperdício. Embora assim vejamos que uma espécie de cálculo entre os filhos dos homens, e até mesmo às vezes, e isso com muita frequência entre os santos de Deus, consideraria essas ações como tais. Vantagens na vida são renunciadas, oportunidades de promessas mundanas não são aproveitadas, porque o coração tem entendido o caminho do companheirismo com um Senhor rejeitado. Irmãos, se a leitura estiver rápida, por favor, falem. Mas isto é ociosidade e desperdício? Muitos dirão: as vantagens poderiam ter sido mantidas pelo possuidor, ou as oportunidades poderiam ter sido perseguidas e alcançadas, e depois usadas para o Senhor. Mas tais pessoas não sabem. A posição e a influência humana e terrenal que lhe está associada são elogiadas e tratadas quase como um dom a ser usado para proveito, edificação e bênção. Mas um Cristo rejeitado, um Cristo expulso pelos homens, se fossem conhecido espiritualmente pela alma, ensinaria outra lição. Esta posição na vida, essas vantagens mundanas, essas oportunidades tão elogiadas,
são o próprio Egito ao qual Moisés renunciou. Ele recusou ser chamado de filho da filha do faraó. Os tesouros do Egito não eram riquezas em sua estima, porque ele não poderia usá-los para o Senhor. E ele saiu deles, e o Senhor o encontrou lá e o usou depois, não para aprovar o Egito e seus tesouros, mas para libertar seu povo dele. Quero continuar nesse assunto um pouco aqui, pois sinto importante para nós. Toda esta renúncia, porém, deve ser feita no entendimento e fé em um Senhor rejeitado. Caso contrário, desejará todo o seu caráter excelente, genuíno e adequado. Se for feito com base no mero princípio religioso, como de desenvolver uma justiça ou um título para nós mesmos, pode muito bem ser considerado algo pior do que a ociosidade ou desperdício. Então, revela uma vantagem que Satanás obteve sobre nós, em vez de qualquer vantagem que obtivemos sobre o mundo. Mas se a renúncia for realmente feita na fé e amor de um mestre rejeitado, e na percepção e inteligência da sua relação com este presente século, que é o mundo mau, é adoração. Só vou repetir aqui esse finalzinho, irmãos, que da forma que eu li, pareceu uma pergunta. Mas se a renúncia for realmente feita na fé e amor de um mestre rejeitado, e na percepção e inteligência da sua relação com este presente século mal, é adoração. Servir o homem às custas da verdade e dos princípios de Deus não é cristianismo, embora as pessoas que o fazem sejam chamadas de benfeitores. O cristianismo considera a glória de Deus, bem como a bênção do homem. Mas, na medida em que perdemos isto de vista, seremos tentados a chamar muitas coisas de desperdício e ociosidade, que são realmente um serviço santo, inteligente, consistente e dedicado a Jesus. Na verdade, é assim. A justificação do Senhor, a mulher que derramou seu tesouro sobre a cabeça de Jesus, me diz isso. Mateus 26. Devemos reconhecer a glória de Deus naquilo que fazemos, embora o homem possa recusar-se a sancionar o que não promove a boa ordem do mundo, ou não proporciona o bem do nosso próximo. Mas Jesus conheceria as reivindicações de Deus neste mundo egoísta, ao mesmo tempo em que reconhecia as reivindicações do seu próximo sobre si mesmo. Ele sabia quando jogar fora e quando guardar, deixar. Disse ele sobre a mulher que havia sido repreendida por quebrar um vaso de alabastro de nardo sobre ele. Ela fez-me boa obra. Mas depois de alimentar as multidões, ele dizia: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Isto eu estava observando a regra divina. Há tempo de guardar e tempo de deitar fora. Se o serviço pródigo do coração ou da mão na adoração não for um desperdício,
As próprias migalhas do alimento humano serão santas e não devem ser jogadas fora. Aquele que numa ocasiões justificou o gasto de 300 dinheiro, na outra não deixou no chão os fragmentos de 3 pães. Aos seus olhos, tais fragmentos eram santos. Eles eram o alimento da vida, a erva do campo, que Deus havia dado ao homem para a sua vida. E a vida é uma coisa santa. Deus é o Deus dos vivos. Servosão para alimento, disse Deus sobre isso, e portanto Jesus o santificaria. O arvoredo do campo é o mantimento do homem, dizia a lei, e consequentemente assim prescreveu aos que estavam sob a lei. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar, não destruirá o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que o não cortarás. Mas as árvores que souberes que não são árvores de comer, destruí-las e cortá-las. Deuteronômio 20, 19 ao 20. Isso teria sido um desperdício, teria sido uma profanação abusar assim do alimento da vida, que era um dom de Deus. E Jesus, com igual pureza na perfeição da ordenança viva de Deus, não permitiu que os fragmentos ficassem no chão. Recolhei os pedaços que sobejaram, disse ele, para que nada se perca. Estes são apenas pequenos incidentes, mas todas as circunstâncias da vida humana, à medida que ele passa por elas, por mais que mudem ou por mais diminutas que sejam, são assim adornadas por algo da glória moral que sempre iluminou o caminho de seus pés santos e cansados. O olhar do homem foi incapaz de rastreá-lo, mas para Deus tudo era incenso, um sacrifício de cheiro suave, um sacrifício de descanso, a oferta de manjares do santuário. J. G. Bellet. Creio que finalizamos a glória moral do Senhor Jesus, parte 1 de 3. Irmãos, creio que devemos continuar para a parte 2 de 3, né? Temos ainda 30 minutos. Tá, você está aí? Ok, vou buscar aqui a parte 2, para a gente Pronto. continuar sem parar a gravação. Ok. Aí você assume daí, por favor? Passo sim. Pronto, vou tomar um café agora, ouvindo. Vou tirar o meu compartilhamento então, tá? Certo, fica à vontade.
Pronto, a gente continua aqui. Uma breve meditação sobre a glória moral do Senhor Jesus Cristo. J. G. Bellet, parte 2. Estão me ouvindo bem aí? Tá dando algum eco? Como é que tá aí a voz? Melhor que isso, só o irmão Mário com o microfone. Para chegar perto de Mário, tem que comprar aquele microfone de US$ 1 milhão. Vou chegar lá ainda. Estou trabalhando para isso. Vamos lá. Mas, novamente, o Senhor não julgou as pessoas em relação a si mesmo. Uma falha comum a todos nós. Naturalmente, julgamos os outros de acordo com a maneira como eles nos tratam e o nosso interesse por eles é conforme a medida de seu caráter e valor. Mas o Senhor não era assim. Deus é um Deus de conhecimento e por ele as ações são pesadas. Ele entende cada ação completamente em todo o seu significado moral. Ele as entende e, de acordo com isso, ele as avalia. E, repetidas vezes, vemos nosso Senhor Jesus Cristo como imagem do Deus do conhecimento nos dias de seu ministério aqui. Posso me referir a Lucas 11. Havia um ar de cortesia e bom sentimento em relação a ele no fariseu que o convidou para jantar. Mas o Senhor era o Deus do conhecimento e, como tal, avaliou esta ação em todo o seu caráter moral. O mel da cortesia, que é o melhor ingrediente da vida social neste mundo, não deve perverter a sua apreciação ou julgamento. Ele aprovou coisas que são excelentes. A cortesia que o convidou para jantar não iria determinar o julgamento daquele que carregava os pesos e medidas do santuário de Deus. É o Deus do conhecimento e esta cortesia tem que enfrentar nesta ocasião. Ela não se sustenta, não, não servirá. Ó, como o observar isso pode nos repreender? O convite escondia uma intenção. Assim que o Senhor entrou na casa, o anfitrião age como fariseu e não como anfitrião. Ele fica surpreso por seu convidado não ter se lavado antes do jantar. E o caráter que ele assim assume no início mostra com força total no final. E o Senhor trata toda a cena adequadamente, pois ele pesou o fariseu como o Deus do conhecimento. Alguns podem dizer que a cortesia que recebeu poderia tê-lo mantido em silêncio. Mas ele não podia olhar para este homem simplesmente em relação a si mesmo. Ele não deveria ser lisonjeado por um julgamento justo.
ele expõe e repreende, e o final da cena o justifica. E vem o versículo. E dizendo-lhes ele isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas, a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Lucas 11, 53, 54. Muito diferente, porém, foi o seu caminho na casa de outro fariseu, que da mesma maneira o convidou para jantar. Veja Lucas 7. Pois Simão não tinha nenhum propósito oculto no convite. Muito diferente. Ele também parecia agir como fariseu, acusando silenciosamente a pobre pecadora da cidade e seu convidado por admitir a aproximação dela. Mas as aparências não são a base de julgamentos justos. Frequentemente, as mesmas palavras, em lábios diferentes, têm uma intenção muito diferente. E, portanto, o Senhor, o pesador, chefe perfeito segundo Deus, embora pôde repreender Simão e expô-lo a si mesmo, conhece-o pelo nome e sai de sua casa como um convidado deveria sair dela. Ele distingue o fariseu de Lucas 7 do fariseu de Lucas 11, embora tenha jantado com os dois. Assim, podemos olhar para o Senhor com Pedro em Mateus 16. Pedro expressa apego afetuoso e atencioso ao seu mestre. Versículo. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Mas Jesus julgou as palavras de Pedro apenas no seu contexto moral. Na verdade, achamos difícil fazer isso quando nos sentimos pessoalmente gratificados. Para trás de mim, Satanás, não era a resposta que uma natureza meramente amigável teria sugerido a tais palavras. Mas, novamente, digo, nosso Senhor não ouviu as palavras de Pedro simplesmente porque elas expressavam bondade pessoal e boa vontade para consigo mesmo. Ele as julgou, pesou-as como na presença de Deus e imediatamente descobriu que o inimigo as havia movido. Pois aquele que pode transformar-se num anjo de luz está muitas vezes oculto em palavras de cortesia e bondade. E da mesma forma o Senhor tratou com Tomé em João 20. Tomé tinha acabado de adorá-lo, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Mas Jesus não deveria ser tirado da alta elevação moral que ele ocupava e de onde ele ouvia e via tudo, mesmo por palavras como essas. Eram palavras genuínas, palavras de uma mente que, iluminada por Deus, se arrependeu diante do Salvador ressuscitado e, em vez de ainda duvidar, adorou. Mas Tomé havia resistido o mais que pôde. Ele havia se excedido. Todos eles foram incrédulos quanto à ressurreição, mas ele insistiu que ainda permaneceria incrédulo até que os sentidos e a visão viessem libertá-lo.
Até essa parte aí. Para entender qual foi a situação de Tomé? As irmãs entenderam aí, os irmãos? Isso aqui é interessante, viu? E é algo que a gente tem que tomar muito cuidado também. Nossas teimosias. Às vezes algum irmão fala com a gente algo, vem outro, fala também, vem outro e fala. Aqui como aconteceu com Tomé, né? Aqui diz que todos foram incrédulos em relação à ressurreição, só que Tomé foi insistente em se manter na incredulidade até que ele pudesse ter uma prova nos seus sentidos, tocar, ver. E às vezes a gente também pode seguir em algo dessa maneira, viu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Precisamos muito sempre falar com o Senhor para que a gente não tome atitudes assim, de ser um crente insistente na incredulidade. Vou continuar aqui. Tudo isto tinha sido a sua condição moral. E Jesus tem isso diante de si Tomé e coloca Tomé em seu devido lugar moral, como havia colocado Pedro. Porque me viste, Tomé, creste? Ou melhor, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nosso coração, em casos como esses, teria sido pego de surpresa. Ele não poderia ter se mantido firme diante desses ataques. E a boa vontade de Pedro e a adoração de Tomé teriam feito sobre ele. Mas o nosso mestre perfeito defendia a Deus e a sua verdade, e não a si mesmo. A arca tinha, a arca antiga, não deveria ser lisonjeada. Israel pode honrá-la e trazê-la para a batalha, dizendo-lhe, por assim dizer, que agora em sua presença tudo deve estar bem com eles. Mas isso não servirá para o Deus de Israel. Israel cai diante dos filisteus, embora a arca esteja assim na batalha. Pedro e Tomé serão repreendidos, embora Jesus, ainda o Deus de Israel, seja honrado por eles. É aquilo, né? O Senhor corrige quem ama e açoita também os que recebem como filhos, né? Filhos de Deus. Os anjos se regozijam diante do arrependimento dos pecadores. Há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É um gozo ter este segredo do céu revelado para nós e ler uma ilustração após a outra, como temos em Lucas 15. Mas há algo além disso. O gozo ali, embora no céu, é público, ele se expressa e tem companhia. É muito apropriado que assim seja. É muito apropriado que toda a casa compartilhe isso e considere isso um regozijo comum. Mas há algo além disso. Existe o gozo do seio divino, assim como esse gozo do céu. João 4, 27 a 32 nos dá isso. Assim como Lucas 15 nos dá o gozo público no céu. E esse gozo do seio divino, não preciso dizer, é a coisa mais profunda. É completo, silencioso e pessoal.
Ele não pede para ser elevado ou sustentado por outros. Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. É a linguagem do coração de Cristo, enquanto saboreava esse gozo. A glória estava enchendo a casa, de modo que os ministros da casa precisavam se afastar por algum tempo. O pastor acabara de trazer para casa a ovelha desgarrada do rebanho, colocando-a sobre seus ombros, regozijando-se, e até então o regozijo era apenas seu. Isso aqui, se eu não me engano, o irmão está falando da cena com a mulher ali a samaritana, viu? Como é que chama? Naquela fonte ali. Acho que é a fonte de Jacó, né? Se não me engano. O seu estava ali sozinho com ela, e é por isso que o irmão fala aqui que o pastor acabara de trazer para casa a ovelha desgarrada do rebanho. E os discípulos foram comprar comida, tinham se ausentado. Por isso que aqui o irmão está falando desse regozijo do próprio Senhor, ele mesmo, sem ser algo público, como os anjos estavam se regozijando. Aqui é o seio de Deus. O regozijo era apenas seu. A família não foi chamada para se regozijar com ele. Aqui. Vamos continuar. A família não foi chamada para se regozijar com ele, quando a mulher o deixou como uma pecadora salva e feliz. Os discípulos sentiram o caráter do momento. Eles não iriam invadi-lo. A gordura reservada para o altar, a porção mais rica da festa. O alimento de Deus foi espalhado, e os discípulos ficaram em silêncio e se afastaram. Este foi um momento maravilhoso. Houve poucos como este. O profundo e inexprimível gozo e do seio divino é conhecido aqui, enquanto o extasiado gozo público do céu é conhecido em Lucas 15. Mas aquele que pôde ser assim, saciado às vezes, ficava cansado, com fome e com sede. Isto é visto em João 4, como novamente em Marcos 4. Mas há esta diferença nos dois casos. Ele encontra o sono para seu alívio e restauração em Marcos 4. Ele não necessita do sono em João 4. E por que é assim? Em Marcos 4, ele passou por um dia de trabalho árduo e à noite ele estava cansado. Como na natureza estará alguém após o trabalho, normal, né? Um homem para a sua lida e para o seu trabalho, um homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Salmos 104. O sono é tão fornecido a ele para restaurá-lo ao serviço quando amanhã retornar. Jesus provou tudo isso. Ele estava dormindo na almofada no barco, na almofada no barco. Em João 4, ele está cansado novamente, com fome e com sede também. Ele está assentado junto ao poço, como um viajante cansado, esperando até que os discípulos cheguem da aldeia vizinha com comida. Mas quando eles chegam, eles o encontram saciado
e descansado. E isso também sem comida, bebida ou sono. Seu cansaço teve outro refrigério além do que o sono lhe teria trazido. Ele ficou feliz com os frutos de seu trabalho na alma de uma pobre pecadora. A mulher havia sido despedida na liberdade da salvação de Deus, mas não havia nenhuma mulher samaritana em Marcos 4. E ele tem, portanto, que usar a almofada em seu cansaço. Esse detalhe, né? Interessante, né? Somente o Senhor mesmo para nos desvendar essas preciosidades, discernimento que o irmão aqui, né? Vamos dizer assim, fala a gente, né? Somos objetos do Senhor também. Pode encontrar isso nas palavras de Deus, né? A palavra que há na Bíblia, né? Isso é maravilhoso. Mas quão verdadeiro tudo isto é para as sensibilidades da nossa humanidade comum. Todos nós entendemos isso. O coração do Senhor estava alegre, como posso dizer, em João 4. Mas não havia nada que o alegrasse em Marcos 4. E somos ensinados a saber, e nossa experiência confirma que a palavra é verdadeira. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17, 22. Assim o mestre podia dizer, num caso: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis, enquanto, enquanto no outro ele usará a almofada que o cuidado com seu cansaço lhe proporcionou. Quão perfeita era a humanidade que o Filho havia assumido em todas as suas empatias. Certamente, de fato, era a humanidade comum, separada do pecado. Tocado por simpatia interior, ele conhece nossa estrutura frágil. Mas, novamente, há uma tentação, em tempos de confusão, de considerar tudo como sem esperança e perdido, e dizer que é interminável e desnecessário continuar a distinguir. Tudo está em desordem e apostasia. Por que, então, tentar distinguir? Mas este não era o Senhor. Ele estava na confusão, mas não fazia parte dela. Assim como ele estava no mundo, mas não era do mundo. Como dissemos antes a seu respeito, ele conheceu todos os tipos de pessoas, em todos os tipos de condições. Um montão, dois montões, onde todos deveriam estar compactos. Mas ele manteve seu caminho equilibrado, estreito, imaculado e sem distrações durante tudo isso. As pretensões do fariseu, o mundanismo do herodiano, a filosofia do saduceu, a inconstância da multidão, as tentativas dos adversários e a ignorância e fraquezas dos discípulos eram materiais morais que ele tinha que enfrentar e responder todos os dias. E então, a condição das coisas, bem como o caráter das pessoas, o exercitaram.
A moeda de César circulando nas terras de Emanuel, paredes divisórias quase em ruínas, judeus e gentios, limpos e impuros, confundidos, exceto porque a arrogância religiosa ainda pode retê-los à maneira deles. Mas sua única regra de ouro expressava a perfeição de sua passagem por todos. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O remanescente, no dia do cativeiro, como um dia de confusão, comportou-se de maneira bela, distinguindo as coisas que eram diferentes e não descartando tudo desesperadamente. Daniel aconselharia o rei, mas não comeria sua carne. Neemias serviria no palácio, mas não permitiria os moabitas ou os amonitas na casa do Senhor. Mardoqueu guardaria a vida do rei, mas não se curvaria aos amalequitas. Esdras e Zorobabel aceitariam favores dos persas, mas não a ajuda dos samaritanos, nem casamentos com os gentios. E os cativos orariam pela paz da Babilônia, mas não cantariam ali os cânticos de Sião. Tudo isso era belo. E o Senhor, em seus dias, foi perfeito neste remanescente caráter. E tudo isso tem voz para nós, pois o nosso é um dia em seu caráter de confusão, não inferior aos dias dos cativos ou de Jesus. E nós, como eles, não devemos agir de acordo com a desesperança da cena, mas ainda saber como dar a César as coisas que são de César e a Deus as coisas que são de Deus. Deixa eu ver até onde vai aqui. Toda a sua beleza moral se torna um padrão para nós. Mas então o vemos se posicionando no tratamento de Deus com o mal também. E esse é um lugar que, é claro, nunca poderíamos preencher. Ele tocou no leproso e no esquife, e ainda assim ele permaneceu imaculado. Ele tinha o tratamento de Deus com relação ao pecado. Ele conhecia o bem e o mal, mas estava na supremacia divina sobre o mal, conhecendo as coisas como Deus as conhece. Se ele fosse diferente do que era, esses toques no esquife e no leproso o teriam contaminado. E ele deveria ter sido colocado fora do arraial e passado pela purificação prescrita pela lei. Mas nada disso vemos nele. Ele não era um judeu impuro. Ele não era apenas imaculado. Ele era imaculável. E, no entanto, tal era o mistério de sua pessoa, tal a perfeição da humanidade em companhia com a divindade nele, que a atenção era tão real nele quanto que a tentação, desculpa, eu vou voltar aqui, viu, irmão? Vou nessa parte aqui. Tal a perfeição da humanidade em companhia com a divindade nele, que a tentação
era tão real nele quanto a incorrupção. Aqui tem uma acentuação, sua morte. Posso aproveitar aqui para dizer, foi o aperfeiçoamento de sua glória moral, do qual falo, Filipenses 2. Claro, sei que também foi muito mais do que isso, mas, entre outras coisas, faço isso. Foi isso. Mas fazemos uma pausa. Nosso lugar em relação a grande parte desta verdade necessária, embora misteriosa e profundamente preciosa, é recebê-la e adorá-la, em vez de discuti-la e analisá-la. É feliz, porém, para o próprio espírito de alguns, notar os anseios de algumas almas simples, que lhes dão a impressão de que é ele mesmo que está diante delas. Muitas vezes lidamos com verdades de tal maneira que, no final, deixa conosco uma convicção repreensiva de que não alcançamos a ele mesmo, embora tão ocupados. Descobrimos que estamos vagando em devaneios. Devaneios, se não me engano, aqui são imaginações, ilusões, né? São 9h31. Podemos parar aqui. Começar na próxima reunião, essa parte, né? E aí já posso tirar aqui a gravação.